Francisco de Oliveira Neto nasceu no dia 11 de agosto de 1973. Com inúmeros títulos, vitórias no currículo, tem se destacado a treinar, preparar jovens atletas e professores, treinadores para um futuro do nosso vôlei de praia. Nosso maestro de hoje é Oliveira Neto. Fala, campeão. Satisfação te receber aqui no Maestros da Bola. Uma alegria, né, poder estar aqui com vocês, bater um papo sobre essa conquista tão importante que foi essa medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris. 28 anos, né, a primeira medalha de ouro conquistada por mulheres em Jogos Olímpicos foi em 1996, quando o vôlei de praia estreava no rol de modalidades olímpicas, e de lá para cá o Brasil não tinha conseguido reeditar esse feito. E a Paty e a Duda foram lá, conseguiram carimbar aí, né, honrar esse compromisso e trazer essa medalha para o Brasil. E é um prazer conversar com vocês aqui sobre isso, com você que está aí nos acompanhando. Sensacional. Estamos ao vivo na TV, aliás, na FM Fortaleza 90.7, também no nosso canal do YouTube. E também estamos sendo transmitido na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2. Quem está no YouTube, deixa o seu like e deixa os comentários aí também para o nosso querido Oliveira Neto, preparador físico da dupla Duda e Ana Patrícia, medalhista olímpica na Olimpíada de Paris. Comigo, mais uma vez, meu parceiro Bruno Balacó. Fala, campeão. Fala, JP. Satisfação estar aqui mais uma vez para falar desse tema tão apaixonante para todos nós, que é vôlei de praia, ao lado dessa fera, Oliveira Neto, um cara que tem uma bagagem olímpica muito grande. Então, tenho certeza que vai ser um grande papo. Show de bola. Então, deixa nos comentários também o que você quiser perguntar para ele. Arrocha o nós, se inscreve no nosso canal, a turma que está no YouTube. Cara, como foi o teu primeiro contato no esporte? Na escola, na rua, nas pracinhas? Como é que foi isso? Comecei a jogar vôlei numa pracinha ali perto de casa, né? Eu brinco dizendo que ninguém me ensinou a jogar vôlei. Hoje a gente tenta ensinar um monte de coisa. E só de olhar os outros jogando, eu ia imitando o que eles estavam fazendo ali, né? E eles já estavam me chamando para jogar. Tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo. E aí eu fui aprendendo a jogar vôlei. Consegui jogar ali no meu time da escola, consegui ser convocado para a seleção cearense algumas vezes, disputei alguns campeonatos brasileiros, mas vôlei de praia nunca joguei bastante, assim, jogava só de forma recreativa. E depois que eu me tornei profissional de educação física, comecei no futebol, né? Tive uma passagem ali no Ferroviário, nas categorias de base, no Tiradentes, no Santos Nordeste, não sei se vocês vão lembrar, né? A gente disputou uma Taça São Paulo de Futebol Júniors. E aí me convidaram para ir para o vôlei de praia. Eu disse, cara, por que tu não veio me ajudar aqui? Um treinador que estava começando ali a carreira. Aí eu disse, por que não? Vamos lá. E aí a coisa foi dando certo, né? Apareceu ali primeiramente a Larissa e a Juliana, que foram um fenômeno, já foram campeãs mundiais nas categorias de base. Na realidade, a Juliana foi com a Tayana, porque a Larissa se machucou ali na reta final desse campeonato mundial. E de lá para cá não parou mais, né? Jogos Pan-Americanos, campeonatos mundiais, Jogos Olímpicos. Deus me presenteou aí com uma carreira bem abençoada através do vôlei. Mais recentemente foi Duda e a Paty, Ana Patrícia, mas já teve Clarissa, Thalita, Luizão. Teve uma turma boa que você trabalhou, né? E aí o Fortaleza é um celeiro de bons atletas do vôlei de praia, cara. Conta histórias marcantes aí dessa tua trajetória com esses nomes que foi citado e tantos outros que você também já trabalhou. Legal, né? Fortaleza se transformou numa referência. Quem é mais antigo aí vai lembrar um pouco também. O vôlei de praia era um esporte que era dominado pelos americanos. Sim. E os brasileiros começaram a praticar, o Nordeste ganhou força, né? E a gente formou uma dupla muito forte aqui em Fortaleza, que era Franco e Roberto Neto Lopes. E Roberto Lopes. Grande dupla. Fantástico. É uma pena que não foram medalhistas olímpicos, mas fizeram história em campeonatos mundiais. Né? Eles tiveram ali o ápice da carreira entre 1994 e 98, foram campeões mundiais, e eles derrotaram os americanos em 94, lá em Copacabana, arena para 15 mil pessoas, transmissão ao vivo ali na Rede Globo, do Galvão Bueno, e aquilo marcou demais. Então, o que foi que aconteceu? Todo mundo quis ir para Fortaleza. Vamos treinar com esses caras, vamos ver o que é que eles fazem, né? Então, Fortaleza se transformou num polo de voleibol de praia no Brasil e no mundo. Muitos estrangeiros também começaram a vir para cá. Franco e Roberto também decidiram jogar o Campeonato Americano, né? Que é a AVP, Association Volleyball Players. E aí começa essa história do vôlei de praia no Brasil e Fortaleza se torna uma referência. Eu me inseri nesse contexto enquanto profissional, trouxe uma nova perspectiva, né? Porque eu tinha jogado vôlei, naquela época a preparação física ainda era muito baseada no atletismo, na corrida, e eu trazia uma nova proposta de trabalho mais focada no jogo. Tanto é que eu acho que esse termo
preparador físico já devia até ter sido superado, porque na realidade o preparador físico é um treinador. Então eu, junto com o Lucas Palermo, hoje lá no Praia Clube, conduzindo esse projeto do voleibol de praia, como eu fiz com o Reis Castro aqui durante muito tempo também, né, a gente dividia responsabilidades e entendia o treinamento como um treinamento único, que eu chamo de programa de desenvolvimento atlético, onde os atletas são submetidos a diversas atividades e não há uma separação entre parte física ou parte técnica. O que há é um plano de treinamento geral onde você procura desenvolver as capacidades que são necessárias para que você possa performar bem dentro da quadra. Então, essa aí foi a minha proposta, né, de trabalho e tive sucesso. Graças a Deus, me juntei aí com grandes atletas, trabalhei com vários deles, convivi com tantos outros e durante essa trajetória fui aprendendo, me aperfeiçoando. Eu brinco com eles, o Luizão, que foi um dos primeiros que eu treinei, né? Eu disse, rapaz, Luizão, se eu fosse contar o primeiro treino que eu dei para ti lá na Beira-Mar, eu ia morrer de vergonha, né? Porque eu era um iniciante, eu ainda não sabia bem como é que eu ia construir aquele processo, mas ele comprou essa ideia comigo e fui vencedor com ele também, né? Já ali desde o início da carreira, Luizão e Arley, depois Luizão e Fábio Luiz. É um atleta aí que você falou e eu tenho uma memória muito agradável aí do que aconteceu nesse início de carreira. Sensacional. Agora, Oliveira, a gente costuma dizer que o Brasil é o país do futebol, mas muita gente também prefere dizer que o Brasil é o país do vôlei. Você compactou com isso? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Bernardinho, Zé Roberto, esses dois monstros aí construíram... Renovaram mais um ciclo olímpico agora, né? Vi essa notícia hoje pela manhã. Então, são dois talentos aí na gestão de equipes inquestionáveis pelos resultados que conquistaram e pelos depoimentos dos atletas que passaram por eles aí nas trajetórias de conquistas de títulos. Então, o vôlei ocupa um espaço de destaque no esporte brasileiro, leva o nome do Brasil para o mundo inteiro como um centro de excelência. Hoje a gente recebe também jogadores de vôlei do mundo inteiro querendo jogar nas equipes brasileiras. Quando isso não acontece, é mais por uma desvantagem em relação ao câmbio da moeda, porque às vezes fica desinteressante para esses jogadores virem para cá, mas é o desejo de todos eles participar da Superliga aqui no Brasil, que é um campeonato muito forte, e no senso de orgulho, né? O vôlei conquista medalhas, ganha títulos, claro que o nosso futebol está no nosso coração, né, de todos nós, mas o vôlei também, gente, tem que respeitar, né? E é emocionante, né, cara? É sensacional. A tua parceria com Juliana e Larissa foi muito grande, né? Foi o quê? 8 anos? Ficamos ali quase 12 anos, na verdade, né? Se a gente for pegar ali, quando elas chegaram... 3 ciclos olímpicos completos, né? Impressionante. Elas participavam de um projeto que existia aqui em Fortaleza, de novos talentos. Jogadoras jovens eram reunidas em algumas cidades do Brasil, Fortaleza, Maceió, Brasília. Se não me engano, eram 5 núcleos. E a Larissa e a Juliana vieram para esse núcleo de Fortaleza. Então, elas vieram para cá com 20, 21 anos, né? Então... a gente ficou muito tempo, eu tive o prazer de acompanhar toda essa progressão delas na carreira, de meninas até se transformarem aí nas melhores do mundo. Fomos medalhistas olímpicos de bronze em Londres, 2012. Era uma máquina, né, de ganhar títulos. Talvez uma das duplas mais vitoriosas da história. Foram mais de 100 títulos, né? Foram mais de 100. Mais de 100. É muita coisa, cara. E assim, como é que foi essa emoção de ter participado pela primeira vez aí da conquista de uma medalha olímpica? Você viveu agora recentemente o ouro da Durana Patrícia, mas essa primeira medalha certamente ela tem um lugar especial, esse bronze com Juliana e Larissa em 2012. Putz, cara, tem demais, né? Até me arrepio aqui quando eu lembro. A trajetória com a Larissa e a Juliana foi uma coisa assim... demais. A gente começou, elas eram um time muito forte. O primeiro campeonato que elas jogaram junto, a gente já foi para a semifinal aqui, quase ganhamos das americanas, o campeonato aqui em Fortaleza. E nesse ano a gente já foi vice-campeão do circuito mundial, que esse ano era 2004. Eu não sabia nem o que era a Olimpíada, né? Eu ainda estava... cara, será que isso é possível para mim? Né? Ainda estava num sonho distante. E aí a gente começou a ganhar campeonatos, vencer, e nos classificamos para os Jogos de 2008. Não éramos os favoritos, mas já éramos um time que sempre chegava nas semifinais. Faltando 50 dias para os Jogos Olímpicos, a Juliana torce o joelho no campeonato em Paris. Olha aí, né, as ironias do destino. E tenta ainda se recuperar. A gente fica treinando em Fortaleza, mandamos buscar um brace nos Estados Unidos, que hoje é uma coisa mais normal, muitos jogadores já usam, né, esse suporte no joelho. Mas ela desiste, não joga os Jogos Olímpicos de Pequim, e a Ana Paula vai substituir a Juliana jogando com a Larissa. E a gente fica em 5º lugar, um time formado ali em cima da hora. Não conseguimos. E a Juliana, em 2009, já é escolhida a melhor jogadora do mundo.
e a gente tem novamente um ciclo vitorioso e classificamos para 2012 agora como um time favorito. Jogamos bem a fase de grupos, perdemos a semifinal. A tão sonhada final entre Brasil e Estados Unidos, Washington e Larissa e Juliana, não iria acontecer. E nessa semifinal a gente já tinha ganho o primeiro set, estávamos ganhando o segundo set de 17-14, começa a chover, Bruno. A bola fica pesada, o saque não entra mais e a gente terminou perdendo essa semifinal. Complicado, né? E aí a gente foi jogar disputa de terceiro e quarto com o time da China, um time muito forte. Perdemos o primeiro set 21-10, eram as duas arrasadas. O segundo set estavam perdendo 19-16. Quer dizer, íamos voltar sem nada, de favorito a voltar sem nada. E elas conseguem virar esse jogo, né? E a gente ganha essa medalha de bronze. Então ela teve um gosto de ouro, né? Estava perdida, a gente estava no fundo do poço e ganhamos essa medalha. Então, assim, a trajetória dessa dupla é fantástica. Amo a Larissa, amo a Juliana, duas pessoas fantásticas e fora de série também dentro da quadra. Foi a dupla a ser batida por muito tempo. Acho que marcou muito, né, o esporte cearense, né? Nós, como torcedores do esporte olímpico cearense, vimos aí durante muito tempo serem representados por essa dupla Juliana e Larissa, né? Cara, mais recentemente, né? Agora, quentinho ainda, um ouro olímpico, Duda e Patrícia. A Duda que é nordestina, né? A Duda é de uma cidade chamada São Cristóvão, região metropolitana de Aracaju, é sergipana. Sergipana. E a Patrícia é mineira. Isso, tá treinando em casa, né? E hoje você está dando um suporte lá no Praia Clube, é isso? Isso. O Praia Clube é um dos maiores clubes do Brasil. Para vocês terem uma ideia, começou há 3, 4 anos a investir no esporte. Era um clube que tinha mais características sociais, mas começou o novo presidente, o Guto Braga, junto com o Paulo Henrique, estão fazendo um trabalho belíssimo lá. Então, já tinha um time de vôlei feminino de quadra muito forte e ele foi convidando outras equipes para fazer parte. O presidente da Federação Mineira fez esse link com a gente, quando Duda e Patrícia resolveram jogar juntas, né, depois das Olimpíadas de Tóquio. Elas jogavam, a Paty jogava com a Rebeca, que treinava com a gente aqui em Fortaleza, e a Duda jogava com a Agatha lá no Rio. E elas já tinham jogado a categoria de base juntas, já eram campeãs mundiais sub-21. Então, assim, sentiram que era o momento de juntar forças. E aí a gente montou uma comissão técnica, eu, Lucas Palermo, Ademir, Fernanda, a nossa galera que está lá em Uberlândia, o Raul. E fizemos essa ligação com o Praia Clube. O Praia Clube querendo crescer no cenário esportivo, trazendo atletas de destaque. E aí a gente fechou essa parceria e fomos para Uberlândia. E lá o clube nos dá toda a logística, infraestrutura. É um projeto pioneiro também. Como a gente teve um projeto pioneiro com Larissa e Juliana, que a gente construiu o nosso centro de treinamento, tínhamos a nossa quadra, que a gente assim inovou muito dentro do esporte naquele período. Inovamos novamente agora com a Paty, com a Duda, sendo a primeira dupla vinculada a um clube. Hoje elas representam o Praia Clube. Não é mais aquele time independente como a maioria dos times era antes dessa era aí do CBC, que é o Comitê Brasileiro de Clubes. Então estamos muito felizes lá. A diretoria, os caras sentam na mesa com a gente para almoçar no refeitório, perguntam sobre os resultados, fomos muito bem acolhidos. E também estamos muito felizes de poder ter dado essa medalha de ouro também para o Praia Clube. E eu comecei o enunciado, acabei me perdendo, né? Como foi a chegada dessas meninas aqui, cara? A Duda, que é sergipana, a Ana Patrícia, que é mineira. Como foi que elas apareceram no cenário cearense, né, para poder ser treinado por Oliveira Neto? Elas já se destacavam já desde muito jovens, a Duda principalmente, né? A Duda, com 13 anos, já foi para um campeonato mundial sub-23 e ficou em segundo lugar. Já a mãe pensou, dela rapaz? Era jogadora, então ela já nasceu dentro da quadra, sempre foi muito talentosa. A Paty não, a Paty morava numa cidade pequena e, como sempre, um ex-jogador deu uma olhada, viu, cara, essa menina pode ir. Levou ela para fazer um teste em Betim, ela ficou jogando ali. E, na época, eu estava com o Reis na Seleção Brasileira de Base, em 2013. E aí a gente viu a Paty, cara, vamos convocar essa menina e vamos trazer. Esse programa de seleção brasileira lá só durou um ano e pouco. Em 2014 a gente já saiu dele. E aí trouxemos a Patrícia para Fortaleza com 17 anos. Olha, vamos investir nessa menina, novinha, né? Então né, a Patrícia ficou com a gente aqui 6 anos, esse processo de... Então ela veio para jogar vôlei de praia. Veio para jogar vôlei de praia. Para ser preparada mesmo. Para começar que legal, a carreira. cara. E aí ela já começou a jogar com a Rebeca os campeonatos sub-23, jogou com a Carol Horta, foi evoluindo ali na carreira, né? E a gente conseguiu classificá-las para os Jogos Olímpicos de Tóquio, muito rapidamente.
E hoje a Patrícia, com 27 anos, eu também estou muito orgulhoso de ter acompanhado esse processo dela, né? Esse começo, com 17 anos, eu morar na minha casa, ficou um ano lá, era quase da nossa família, e você vê, sabe, o amadurecimento, o crescimento, e a pessoa ter o coroamento disso depois de 10 anos, né? Então é um projeto de longo prazo que valeu a pena ter investido. Estou muito orgulhoso de tudo que ela fez aí, que ela faz e ainda vai fazer pelo esporte brasileiro. E só ainda sobre a coroação da Ana Patrícia, é bom lembrar que em 2021, né, que na verdade foi 2021, a Olimpíada de Tóquio, ela formou parceria com a Rebeca Cearense. A Rebeca era a nossa dupla cearense lá nas Olimpíadas. Chegou até as quartas de final e teve aquele fatídico jogo de eliminação, onde a Ana Patrícia acabou sendo apontada ali como o bode expiatório daquela derrota brasileira. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa volta por cima que a Ana Patrícia teve desse ciclo lá de Tóquio até Paris, até porque ela lembrou isso logo após ser campeã olímpica. Agora, você que viveu isso nos bastidores, o que pode contar pra gente dessa virada de chave, principalmente do aspecto mental, né, psicológico que ela superou? Foi uma barra para ela ali, né? Tanto a Patrícia quanto a Rebeca, naquele momento, elas ainda eram muito inexperientes. Então, era uma das primeiras temporadas dela no circuito mundial. Elas não tinham nem pontos para jogar as competições, para vocês terem uma ideia, né? E a gente ali, com a nossa experiência, fomos conseguindo uns convites, colocamos elas para jogar uns campeonatos sul-americanos, e elas foram acumulando pontos e tiveram a chance de entrar na briga. E aí elas foram bem no começo. A gente utilizou uma tática também assim de cavalo paraguaio, sabe? A gente, cara, vamos tentar sair na frente enquanto as outras duplas estão descansando. Vamos tentar arrancar e manter essa diferença até o final. E foi assim que a gente se classificou para a Olimpíada. Elas foram jogar um campeonato logo nos primeiros dias de janeiro na China. A gente ganhou, tinham poucas duplas. E aí deu certo a nossa estratégia. Mas olhando hoje para trás, né, eu vejo que elas ainda eram muito imaturas para ter aquela responsabilidade de representar o Brasil nos Jogos. E talvez o processo não tenha sido conduzido da maneira que as deixasse mais confortável. Eu lembro que na época eu dizia que a Paty e a Duda tinham que ir para Tóquio só para se divertir, só para brincar, só para elas entenderem o que é os Jogos Olímpicos, para elas tentarem ganhar em 2024 em Paris. Elas precisavam de uma primeira experiência para que elas se tornassem jogadoras realmente preparadas para brigar pelo título. E eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu. Era uma responsabilidade maior do que elas podiam carregar naquele momento. Então acontece isso, né? A gente já está acostumado, a gente sabe que o torcedor, a pessoa vai ali, ele cobra, ele às vezes até passa do limite. E elas sofreram muitos ataques, não só a Paty, mas a Rebeca também. A própria Duda e a Agatha não conseguiram também ir bem nas Olimpíadas de Tóquio. Era um momento que estava todo mundo ainda muito, né, com aquela coisa da pandemia. Mas ela deu essa volta por cima, foi muito importante. A gente tem um psicólogo do grupo, as duas têm um terapeuta. No nosso dia a dia também a gente vai tentando construir ali alguns modelos de pensamento e uma filosofia que tente dar suporte para esse tipo de dificuldades. E deu tudo certo, né? Ela conseguiu superar e mostrar aí para todo mundo que ela é uma vencedora. E aí, só para pegar o gancho, você falou da questão do psicólogo, né? Como é que essa questão da saúde mental é trabalhada hoje para atletas de alto rendimento, tendo visto que isso é um tema que ficou em evidência, sobretudo a partir da Simone Biles na Olimpíada de Tóquio. De lá para cá se fala muito sobre isso, né? A importância do atleta tá bem também mentalmente para poder conquistar os resultados. Como foi bom, né, a Simone ter dado luz a esse tema, porque muitas vezes ele era deixado de lado. Esse cara ganha milhões, esse cara não é para estar preocupado com isso. Mas no fundo, a gente vê que o atleta também é frágil nesse aspecto emocional. Eu costumo dizer que para o atleta ser bom, ele tem que ser bom fisicamente, tecnicamente, taticamente, né? Entender a hora de atacar, a hora de defender, a hora de como eu vou me posicionar dentro do jogo, eu jogador, não só eu, equipe. E eu tenho que ser bom mental e emocionalmente. O quanto eu sou capaz de focar, o quanto eu sou resiliente, o quanto eu sou disciplinado, isso tem a ver com o meu poder mental. E o emocional é exatamente isso, lidar com essas dores. Frustração, angústia, medo, raiva. Todos esses sentimentos fazem parte do dia a dia do atleta. Você imagina passar o dia todo cansado, a semana toda cansado, a semana toda com dor, a semana toda tentando ser melhor do que você foi ontem. Isso é exaustivo do ponto de vista psicológico também. E a Duda e a Paty se ressentiram muito disso durante esse processo de preparação para os Jogos. Era um assunto que elas sempre tocavam. A gente está muito cansada mentalmente, a gente precisa de uma folga, a gente precisa descansar.
E a gente, do outro lado ali da comissão técnica, fica pesando isso, né? O quanto é importante realmente a gente treinar agora ou dar uma segurada? Deixar elas descansarem um pouco. Será que se elas descansarem a gente vai ter uma perda significativa? Então eu acho que grandes treinadores têm que ter esse feeling, né? Essa sensibilidade de equilibrar a dose de treino e entender o desgaste não só físico, porque físico a gente tem os fisiologistas, a gente tem os testes, a gente vai monitorando aquele atleta diariamente, até o sono, a quantidade de repouso que ele está tendo, mas e do ponto de vista emocional, mental? Então essa ligação atleta-treinador ela tem que ser importante e tem que ser muito fina para que o treinador possa tomar boas decisões durante o percurso. Hoje estamos conversando com Oliveira Neto, ele que é treinador de Duda e Ana Patrícia, medalhistas olímpicas, agora em Paris, e tem uma vasta história aí de campeonato pan-americano, Olimpíada, enfim, muita coisa boa. E ele está com a gente na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, FM Fortaleza 90.7 e também no nosso canal do YouTube, Maestros da Bola CE, que é o maior acervo do esporte cearense e dos cearenses no esporte. Oliveira Neto, fala de ti agora, cara. São o quê? 5 Olimpíadas? Pequim, Londres, Rio, Tóquio e agora Paris. Pô, 5 ciclos olímpicos, né? Impressionante, cara. Uma honra classificar atletas para representar o Brasil nessas competições. Como você falou, né? Tricampeão pan-americano também, uma competição importante. Existe também a Copa do Mundo de vôlei de praia, como tem a Copa do Mundo de futebol. Fiz várias semifinais aí com esses diferentes times e tive a oportunidade de ganhar em 2011 com a Larissa Juliana, que é um jogo fantástico contra o Walsh May ali, e ganhamos novamente com o Duda e Paty, né, em 2021. Me lancei em vários desafios durante esse processo, né? Escrevi um livro em 2017 ali, que chama 7 Princípios para uma Carreira de Sucesso, onde eu tento trazer aí elementos que eu considero importantes na trajetória profissional de qualquer atleta ou de qualquer treinador, coisas que eu aprendi com esses atletas fantásticos com quem eu convivi. Criei também um programa de mentoria que se chama How to Be a Winner, Como Ser um Vencedor, onde você vai apresentando também alguns conteúdos, fazendo um acompanhamento com esses atletas, sempre na busca de tentar solucionar problemas para que eles se tornem atletas melhores. Até porque todos nós queremos ser melhores, não é verdade? Você gostaria de ser um profissional melhor, você gostaria de ser um profissional melhor, eu gostaria de ser um pai melhor, ou um esposo melhor. E o que é que falta? Né? Então a gente começa essa mentoria já falando sobre isso. Que nota você dá para você mesmo? Né? Como cinegrafista, como operador de máquinas. Pô, me dou uma nota 8, eu sou bom. E o que é que está faltando para a gente ser 10? Então acho que todo atleta quer isso, ele quer ser 10, né? Não constantemente, mas em alguns momentos específicos ele quer ser 10. E eu me lancei nesse desafio, dentro da minha trajetória, além desse trabalho dentro da quadra, também me lancei, né, no desafio de tentar construir um modelo que possa ajudar outros atletas e treinadores. Paralelamente a isso, fiz também um mestrado, fiz uma especialização em gestão de equipes, fiz uma especialização em gestão do esporte com foco na gestão de equipes. Fiz um estudo agora sobre a areia, muito legal também. Todo mundo sabe que a areia mais fofa é mais difícil, mas ninguém nunca tinha comparado tipos de areia. Então, meu projeto de mestrado foi esse. Nós recolhemos 3 tipos de areia diferentes, analisamos a densidade dessa areia, quanto ela se deforma e colocamos os atletas para saltar em diferentes tipos de areia em cima de uma plataforma de força, para tentar identificar o quanto é diferente uma areia mais firme de uma areia mais fofa, né? Também foi uma coisa muito legal. Agradecer ao professor Alexandre Araripe, meu orientador, que me conduziu nesse processo. E junto disso, tenho trabalhado lá no Comitê Olímpico Brasileiro também, participei de todos os cursos de formação de treinadores lá, sou instrutor do curso de formação de treinadores da Confederação Brasileira de Vôlei. São aí 20 e tantos anos já dedicados ao voleibol, dentro da quadra, mas fora da quadra também. Oliveira, o grande debate que a gente viu aí nas últimas semanas, né, por conta da participação brasileira nos Jogos Olímpicos de Paris, foi o que está faltando para o Brasil se tornar uma potência olímpica. Algo que a gente não conseguiu ainda atingir uma performance para estar ali, tipo, no top 10 entre os países com mais medalhas. Eita, essa é a pergunta de milhões, né? Nós até temos Paralimpíada, o Brasil até que faz... Está lutando pelo top 8 ali, né? Tá por ali sempre no top 10, né? Eu acho que já está em 20 medalhas, se eu não me engano, de ouro. Se eu não me engano. 15 de ouro, mas assim, com a perspectiva 15 de ouro, é isso. O sonho é ficar no top 5, mas está atualmente em 8º, mas com possibilidade de ainda virar o jogo e ficar Mas na Olimpíada a gente tem muita 6º, dificuldade, né? Acho que foram 3 medalhas de ouro agora. Ficamos em 20º, né? 3 medalhas de ouro. Inclusive, você fez parte daquela Perfeito. que foi a cereja do bolo, que foi da Duda e da Ana Patrícia. Mas assim, a tua visão de quem está dentro do meio, assim, você viveu
o dia a dia de uma Olimpíada, da Vila Olímpica, de todo esse contexto que cerca, né? Mas assim, qual é a tua visão assim sobre esse cenário para que o Brasil de fato possa se tornar aquilo que a gente sonha, né? Uma potência olímpica? Eu acho que o Comitê Olímpico do Brasil faz um grande trabalho. Hoje o atleta olímpico ele tem um suporte. A gente tem um programa Bolsa Atleta, que tem a categoria Bolsa Pod, onde esses atletas que disputam competições internacionais recebem um apoio financeiro. Muitos desses atletas também estão vinculados às Forças Armadas, então eles estão indiretamente recebendo algum tipo de benefício. Eu não sou um crítico do que acontece hoje com o esporte no Brasil, mas o nosso modelo cultural ele não é voltado para o esporte, né? O nosso empresário não investe no esporte, então a gente não tem espaços muito democráticos. Você vê que até mesmo os projetos públicos eles são muito voltados apenas para o esporte como lazer, como manutenção de atividade física, com esse apelo de tirar a criança das drogas ou envolvê-las em projetos com finalidade apenas social e não de rendimento. Então, eu acho que falta um pouco na nossa cadeia, como um todo, um projeto complementar. Projeto de políticas públicas que não atenda apenas essa coisa do esporte diversão, o esporte para preencher um tempo livre. Eu acho que falta a gente subir um degrau e ter projetos, políticas públicas que possam inserir esses jovens num contexto competitivo um pouco mais adiante. E o outro dificultador que eu vejo é mesmo o nosso modelo cultural, onde a maioria do esporte vive apenas do dinheiro público, a gente não tem empresários investindo. Eu tive agora nos Estados Unidos visitando a minha filha lá na universidade, uma universidade de Divisão 2. Você chega lá, tem 20 meninas treinando, todas com 1,85 m para cima, 40 bolas, um ginásio climatizado, com câmeras, com o treinador aqui com o iPad, com o treinamento todo aparecendo aqui na TV. O treino leva 3 horas, ela chega 3 horas da tarde, treino de 3 às 6, senta todo mundo, ele conversa, cada um tem uma pastinha com seu nome e elas fazem os registros, anotações. Então tem uma cultura esportiva diferente. Então, quando você começa a visitar outros países, e eu tive essa felicidade de entender um pouco como é que acontece nos outros países, você entende por que surgem mais atletas ali. Volto a dizer, eu acho que o Ministério do Esporte hoje faz um bom trabalho, logicamente, muito mais voltado para esse contexto social. O Comitê Olímpico do Brasil também é uma entidade que hoje presta um atendimento, um suporte da mais alta qualidade, quando você compara os comitês olímpicos de outros países. Mas eu acho que falta esses dois aspectos que eu comentei com vocês. Um passinho a mais nas políticas públicas para o esporte e rendimento, eu acho que está muito consolidado na base, e buscar um pouco mais de recurso das empresas, um capital privado, não só público, mudando um pouco essa cultura. Essa coisa aí do name writing, que está muito em alta agora, falando dar um name right para o Castelão, dar um name right para o CFO, quer dizer, é uma nova proposta de utilização do esporte como business. Então, para ele funcionar como business, a gente tem que ter uma participação aí do empresário cearense, do empresário brasileiro, Fica aí o meu apelo também para quem está acompanhando o nosso programa. Ajude o esporte, tenta contribuir de alguma forma, para que quando a gente chegar lá na Olimpíada, vocês puderem torcer e se orgulhar das pessoas que vocês ajudaram a formar. Às vezes esse apoio só chega no ano olímpico, Os 4 anos que o atleta se prepara, se dedica, não tem recurso, não tem apoio, acaba dividindo o treinamento com alguma outra atividade e tal, ou seja, não consegue treinar como deveria. No ano olímpico, porque é onde vai lançar luz e dar holofote às marcas, aí aparece um apoio ou outro. E nem é muito assim, Então, de fato, existe essa carência. Você falou há pouco tempo sobre sensibilidade, sobre você perceber a situação das atletas e tal. Quando foi que você percebeu que Duda e Patrícia tinham potencial para ser ouro? Como eu disse para vocês um pouquinho aí anteriormente, elas sempre foram destaques, Sempre foram bons jogadores, já ganham títulos desde as categorias de base. Uma coisa legal também é que elas foram campeãs olímpicas da juventude. Há 10 anos, Elas completaram esse ciclo, 2014 e 2024, Foi impressionante. Que legal. Então já eram jogadoras de potencial. Ninguém surge. Uhum. É um processo ali de construção. Elas ganharam os campeonatos também até 21 anos.
ganharam campeonatos sul-americanos. Então, elas já vêm com aquela trajetória e uma expectativa de que na categoria adulta elas também consigam reeditar os mesmos resultados. Então, não precisa ser gênio quando tem um talento, é o que eu digo. O olheiro que descobriu o Messi, você acha que ele teve problema para identificar que o Messi era um talento? Não teve, Foi né? fácil e foi precoce, né? Porque com 12, 13 anos ele já saiu de Rosário, na Argentina, e foi para Barcelona. Barcelona. Eu tenho uma teoria que quando a pessoa é boa, ela já vem mostrando isso, dando sinais, né? O duro é quando isso passa despercebido. E aí volta até um pouco a tua pergunta anterior, né? Se eu não tenho um espaço onde essa pessoa possa desenvolver, onde ela possa crescer, e aí por isso que eu coloco esse segundo degrau nas políticas públicas, tá entendendo? Não ficar só no esporte de diversão. Eu tenho que ter um segundo estágio, que é exatamente onde eu posso desenvolver esse talento que a gente identificou aqui, a gente poderia ter mais atletas. Mas a tudo e a parte sempre foram aí expectativas. A gente não tem um histórico de ter jogadoras muito altas, né? Então a Patrícia é uma jogadora que tem 1,94 m, que é muito habilidosa, que consegue levantar de toque, tem muitos golpes. Então, poxa, é difícil você encontrar no mundo uma pessoa com essas características, né? E ela está ficando aí muito conhecida também por essas bolas de cabeça, bola com o peito, bola com o pé. Pra você Ela fez ver. isso muitas vezes e chamou muita atenção lá em Paris, né? Tamanha é a liberdade de movimento que ela tem, né? E eu brinco dizendo que eu fico treinando ela lá nos intervalos para ela fazer as coisas, mas é só brincadeira. Ela sabe fazer sozinha mesmo e faz melhor do que eu. É legal que é uma mescla, né, com o futevôlei também, de certa forma, né? Toque de cabeça, de ombro. Ela mostrou um repertório bem vasto lá em Paris. Agora, Oliveira, falando um pouco do teu trabalho como formador, você se considera treinador de voleibol, tem capacitado cada vez mais. A gente sabe do seu trabalho junto à Secretaria do Esporte, né, da Juventude, há muito tempo, né? Você que é concursado da SEDU, que foi cedido para a Sejuve e já vem há muito tempo, né? Como é que está esse processo hoje de formação de novos treinadores, né? Como é que você vê hoje essa cadeia, já que a gente tem no estado do Ceará pelo menos 2 grandes nomes que treinam em altíssimo nível o vôlei de praia, você e o Reis. Mas a gente quer ver também aí essa geração de novos treinadores aí surgindo para que a gente possa ter mais equipes qualificadas, né, para os Jogos Olímpicos. A Federação do Ceará hoje está em boas mãos, né? A gente tem o Ronald Rocha, tem o Caetano, estão aí capitaneando esse projeto e eu acho que eles estão também evoluindo. Alguns cursos de formação de treinadores estão vindo para cá. No voleibol de praia, a gente tem aí o Ariel, o Ronaldo, são profissionais que já passaram aí pelas categorias de base das seleções brasileiras, então tem já uma certa experiência. Acho que aqui em Fortaleza, no Ceará, a gente está bem servido assim, de profissionais e está sendo também ofertado através da federação uma oportunidade para que esses profissionais se qualifiquem. Lá na Secretaria do Esporte, eu estou no esporte, no projeto Esporte em 3 Tempos, que é talvez o maior projeto do Brasil, atendendo mais de 25 mil jovens. Então, eu faço lá um apoio pedagógico junto com o professor Ailton, Dora, Silvia Helena, Renata, a nossa equipe. Foi feito um novo edital agora, novos profissionais foram convocados. Então, é uma coisa que me dá muito orgulho também de contribuir de alguma forma, apesar de a minha área de atuação ser no esporte de alto rendimento, né? Isso é incontestável. Mas semana passada, por exemplo, a gente foi até Acaraú visitar um núcleo que tem 100 pessoas praticando voleibol de praia. Então, para mim, isso é motivo de alegria, né? O professor Diogo, o Pedro faz um trabalho muito bom lá em Jijoca também, mais de 100 crianças sendo atendidas com voleibol de praia. Então, o Esporte em 3 Tempos tem democratizado, através das areninhas, esse grande projeto aí do governo do estado, a prática de esporte para jovens. E é isso, a minha área de atuação ela vai se diversificando, né? Ela passa pelo alto rendimento, mas também passa pela formação de treinadores, passa pela contribuição também em projetos como o Esporte em 3 Tempos, que leva aí o esporte a essa criançada aí de todo o estado do Ceará. Você falou sobre princípios. Quais são os elementos essenciais para traçar uma carreira de sucesso? Não só no vôlei de praia, mas no geral. É o livro, né? 7 princípios para uma carreira de sucesso. O primeiro que eu coloco é o conhecimento. Só levantei a bola mesmo. Muita gente acha que o conhecimento ele é só técnico, né? Mas eu acho que o conhecimento ele tem que ser também relacional, aprender a como se relacionar com as pessoas. No contexto do esporte, existem diversos atores. Então, eu tenho que me relacionar com o meu colega de equipe, eu tenho que me relacionar com o adversário,
né? Você já viu que eu já mudei aqui a minha entonação, então já é diferente, né? Eu tenho que me relacionar com a imprensa, eu tenho que me relacionar com o árbitro, eu tenho que me relacionar com os dirigentes, eu tenho que me relacionar com o treinador. Então o conhecimento ele vai além do conhecimento técnico de bater na bola de uma determinada forma ou do conhecimento físico do teu corpo, e ele passa por esse componente relacional e emocional. Então esse é um princípio importante, entender que você precisa não só ir para dentro do campo ou ir para dentro da quadra e joga bola. Você tem que entender aquele processo como um todo para que você realmente possa se desenvolver. Depois eu venho falando um pouco de motivação. O que é que motiva você mesmo? O que é que motiva a sua equipe? Encontrar os fatores, os elementos motivadores. Porque se eu não tenho um porquê, é difícil eu fazer alguma coisa. A única coisa que nos coloca em movimento realmente é ter um motivo. Então, na sua carreira, você tem que ir colocando alguns motivos e se perguntar, né, por que eu estou fazendo isso mesmo? Isso aqui era o que eu queria fazer desde o começo? Eu estou chegando aonde eu desejava chegar? E aí eu vou entendendo o que é que está por trás e o que é que desperta essa força para me colocar em movimento. Bacana. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse livro, né? Eu acompanhei o lançamento, a gente conversou na época. Tem um exemplar em casa, em 2017, quando você lançou. E eu queria saber novamente, assim, para você passar para a audiência aqui do pessoal que está acompanhando a gente no rádio, na internet, na TV, como é que surgiu essa inspiração, essa ideia para falar desse livro? Eu acho que talvez traz muito a tua vivência, que hoje é de mais de 20 anos como treinador de vôlei de praia. Mas assim, como é que deu esse insight? Poxa, eu vou escrever um livro, deixar esse legado aqui para quem quer crescer na carreira como um todo. Sempre gostei muito de conversar, né? Então, a gente estava na mesa ali conversando com os amigos, os caras me perguntavam, as meninas me perguntavam e tal, como é que é? E aí eu ia falando essas coisas que, né, que eu acredito que fazem a diferença no processo de construção de uma carreira bem-sucedida. E aí a pessoa disse, cara, por que você não escreve um livro? Eu disse, porra, legal, né? E aí eu fui olhar quantos treinadores no Brasil tinham escrito e tudo. Aí a gente só tinha mais o livro do Bernardo, né? Que na realidade foi um ghostwriter, né? Alguém que escreveu assim para ele, onde ele fala ali da roda da excelência, que é a filosofia de trabalho que ele aplica. E eu disse, cara, eu acho que eu posso condensar essas minhas ideias e a gente transformar isso aqui também num material que seja fonte de consulta aí para atletas, treinadores e profissionais de outras áreas que gostam de esporte, que acham que o esporte pode contribuir de alguma forma. E aí eu comecei a escrever o livro. Eu já tinha um material mais ou menos pronto, porque a gente apresentava algumas coisas nos nossos patrocinadores, né? Os caras nos convidavam. A gente foi uma época patrocinado por uma companhia de gás e a gente visitava as unidades. E o cara pediu, cara, por que vocês não apresentam um materialzinho? As pessoas querem saber por que vocês ganham, né? E era uma coisa interessante, porque ele dizia assim, todo mundo quer ouvir vocês, porque vocês são o melhor do mundo no segmento que vocês atuam. Mas não é só isso, vocês são os melhores do mundo no segmento que vocês atuam durante 10 anos seguidos, que naquela época a gente estava 10 anos, né? Fantástico. Hoje já são 20. Então, a gente já tinha um material e eu comecei a elaborar esse material e isso se transformou no livro. E eu escrevi ele em 3 semanas. A coisa parecia que já estava tão clara na minha mente que foi mais difícil o processo de publicação e que propriamente a escrita, né? Aí depois ainda veio a coisa do programa de mentoria, né? Cara, por que tu não grava uns vídeos? Porra, o livro é bacana, mas por que tu não grava uns vídeos? Aí eu comecei a gravar uns vídeos e construir também um programa onde a gente pode ajudar aí atletas e treinadores. Mas foi assim, né? De um bate-papo, alguém deu uma sugestão e eu resolvi topar o desafio. E virou uma carreira de palestrante depois, né? De lá para cá você tem dado muitas palestras a partir do sucesso desse livro, né? Interessante, né, JP? Sensacional. Estamos conversando aqui com o Oliveira Neto, treinador da dupla campeã olímpica em Paris, Duda e Ana Patrícia. Simplesmente sensacional. Escritor, palestrante, treinador, alto rendimento. E um cara que sempre se capacitou. Você vê que esse estudo dele, do mestrado, achei sensacional da questão da areia, né? Perfeito. Porque isso faz toda a diferença. Ainda mais nessa era que a gente vive hoje. A gente até falou recentemente aqui no programa sobre beach tênis, né? Que hoje o beach tênis está em todo lugar do interior do estado, né? Que, no caso, tem todo aquele processo de compra de areia, já que são lugares que não tem a areia da praia, né? E tudo isso aí faz a diferença para o atleta ali no piso onde ele está, né? A areia hoje é artificial, né? A gente está comprando areia artificial, ela é peneirada. E a maioria dessas quadras são construídas hoje com uma areia artificial. Bom, mesmo aquela areia de praia quando você vai ali para a beira-mar. E a beira-mar, naquela volta da Jurema ali, aquelas quadras de vôlei de praia ali, para mim, elas me lembram, assim, no tempo de infância ali, os
os bons tempos ali das duplas que tiveram. A Shelda, a gente falou muito aqui do Franco Roberto Lopes. Acho que é interessante falar também da Shelda. Outro que só temos 2 atletas cearenses medalhistas olímpicos até hoje, né? O Márcio Araújo, também do vôlei de praia, e a Shelda. Os 2 do esporte que você tão bem conhece, mas a Shelda, antes dessa geração, Juliana e Larissa, talvez tenha sido, juntamente com a Adriana, são a dupla que marcou época, né? Nos anos... comecinho dos anos 2000, anos 90 também. Carreira fantástica, né? A Shelda é da minha idade, né? A gente estudou junto no Marista. O Márcio também é da minha idade, nascemos ali no mesmo ano. Acompanhei o Márcio e a trajetória dele toda também. 2 atletas fantásticos, né? Super campeões. O Márcio é admirado até hoje. Total. Onde a gente chega por aí, as pessoas falam, pô, defendia muito e tudo. A Shelda nem se fala, né? Fenômeno, marcou uma época, todo mundo queria ser a Shelda. E, pô, muito bem lembrado. 2 grandes nomes aí do esporte cearense. O vôlei de praia, 2 medalhas, né, para o nosso estado. Fantástico. E a Shelda estava lá também, né? Em Paris, ela viu de perto as conquistas aí da Dordana Patrícia, assim como a Sandra Pires, né? A dupla que foi campeã olímpica em 96, a primeira da história, na primeira Olimpíada com vôlei de praia. A dupla, né? A Jaqueline e a Sandra acompanharam tudo em loco, né? E teve o grande encontro, foi legal. A gente precisava daquela foto, né? Das 2 duplas campeãs olímpicas, né? Foi muito legal ali, né? E a Sandra ficou feliz demais, me deu os parabéns. Está morando nos Estados Unidos hoje, na Flórida. E ela disse, Oliveira, cara, elas conseguiram, irmão. Essa conquista aí desse ouro é como se fosse um concurso público, porque ali todo mundo é bom, todo mundo treinou. É igual quando você vai fazer um concurso, todo mundo estudou, se preparou, mas tu tem que fazer naquela hora, naquele momento específico. Tem hora marcada. E elas conseguiram, fizeram na hora certa e ganharam, né? E, pô, achei legal ela ter feito essa, né, analogia, né? Porque ela ganhou também essa medalha. Ela também passou nesse concurso, Exatamente. Né? E a Jaque, aquele jeitão dela, mais descolada ali, porra, bom demais, já tem que começar a se preparar agora para Los Angeles. Eu disse, calma, Jaque, vamos deixar a menina descansar um pouco. Depois a gente começa a pensar em Los Angeles. Beleza. Cara, seguinte, a gente vai chegar aqui no quadro Bate-Pronto, né? A gente fala uma frase, uma palavra, e você responde com aquilo que vem no coração, quiser dar uma justificativa, tá? Mas a gente volta para a turma com exclusividade no rádio e no YouTube. A gente vai continuar na TV também aqui, mais uns 10 minutinhos, só para a gente falar sobre Bate-Pronto. E voltamos com exclusividade para o YouTube e para o rádio. Pode ser? Vamos nessa. Balacó, me despeço de você agora, mas você volta daqui a pouquinho. Volto já. Fica ligado com a gente, porque agora vamos entrar no Bate-Pronto com Oliveira Neto, treinador de Duda e Ana Patrícia. Roda a vinheta. Show de bola. Vamos lá, Bate-Pronto com Oliveira Neto, que tem uma história espetacular. Estou encantado aqui com a história desse camarada. Estamos ao vivo na FM Fortaleza 90.7, também no canal do YouTube, e a rapaziada da TV Câmara Fortaleza, canal 7.2. Posso começar? Podemos. Um ídolo no esporte geral. Qual que é esporte? Larissa. Eu ia falar um ídolo. Larissa é um ídolo, né? Muita intensidade, muita força. Era uma pessoa que reunia todas as características e competências que um atleta precisa ter. É um ídolo para mim. Sensacional. Maior desafio em treinar uma dupla campeã olímpica? O grande desafio é estabelecer boas conexões ao longo do processo, porque durante esse processo vão havendo os ruídos, vão havendo os conflitos, vão havendo as divergências de opinião. E eu acho que o mais desafiador disso tudo é descobrir os caminhos para acessar esses seres fantásticos, que são esses atletas campeões olímpicos, e tentar contribuir de alguma forma para que eles se tornem ainda melhores. Com a tua experiência, você falou de trajetória, de caminhos. Qual é um erro comum na preparação que você consegue perceber? Querer ser específico demais, querer ter controle demais. O esporte ele ainda é arte, ele ainda não é números. Não é? Então, é preciso entender que vão haver erros, acertos, tropeços. E eu costumo dizer que 80% do jogo é imperfeição, só 20% dele sai perfeito, talvez nem isso tudo. Então, eu acho que ter essa compreensão é muito importante. Legal. Você falou sobre o tempo certo de cada coisa, você falou sobre o momento exato para fazer isso ou aquilo. O foco em ou antes de uma final olímpica, o foco deve estar onde? Deve ser o quê?
Viver aquele momento, viver o momento presente. O medo, ele te aprisiona com as correntes do futuro, né? E se eu ganhar? E se eu perder? Aquilo não aconteceu, aquilo não é real. Né? E a culpa te acorrenta com as correntes do passado. Eu não fui bem antes, será que eu vou conseguir ser agora? Será que eu mereço? Será que eu cometi falhas durante esse processo que vão me impedir de chegar lá? Então, esses dois sentimentos terminam te sabotando. Então, viver aquele momento, viver o momento presente, startar esse processo de autoconfiança é fundamental de momentos decisivos. Não sei se você vai querer falar, mas eu vou perguntar. Qual é o segredo para se manter no topo por tanto tempo? Gostar de desafios, gostar de coisas novas e ir em busca de algo que realmente te faça pensar e crescer de alguma forma, mudar comportamentos. Esse processo para mim foi muito desafiador, né? Vivendo aí com duas atletas muito jovens. Eu já tenho 51 anos, elas têm 26, então é quase aí o dobro da minha idade. Então, gostar desse desafio de, cara, como é que vai ser agora? Né? Às vezes você fala, ela entende Z, né? E elas também falam, e eu entendo Z. Então, para se manter no topo durante muito tempo, você precisa ter esse prazer de enfrentar esse desafio aí, de lidar com coisas novas. Qual foi um conselho que você recebeu lá atrás que você faz questão de repassar para os seus atletas? Um tio meu me disse uma frase bacana, eu acho que hoje ela até está mais comum, né? Mas ele disse, sendo uma coisa boa ou sendo uma coisa ruim, a única coisa que você pode ter certeza é que esse momento vai passar. Então, haverão momentos bons, haverão momentos ruins. Não se acomode quando tu estiver muito bem, mas também não se desespere quando estiver muito mal, porque tudo é passageiro. Cara, sensacional, né? Seja bom, seja ruim, vai passar. Vai passar. Que legal, cara. Um técnico que fez diferença na tua carreira? Aquele que você se inspira, né? Que você olha e fala, cara, quero fazer algo parecido. Assim, vivi muitos anos com o Reis, agora com o Lucas. São dois treinadores fantásticos, totalmente diferentes. Tive a oportunidade de vivenciar aí esses dois, né, modelos de trabalho e aprendi muito com os dois. Um treinador que me inspira. Eu acho que hoje o Abel Ferreira tem, né, mostrado que tem competência, apesar de eu também não concordar com algumas coisas ali do comportamento dele, a imagem que ele quer trazer, mas vejo no modelo de trabalho dele algo que pode acrescentar para o futebol brasileiro e para o esporte brasileiro como um todo. Cara, um desafio agora é você escolher o momento que você gostaria de reviver. Eu sei que tem tantos, mas escolhe um aí pra gente. Um momento assim marcante da minha carreira, falei para vocês, né? Foi a primeira Copa do Mundo, onde a gente jogou ali contra o Washington. Também estávamos perdendo de 13-10 e viramos esse jogo. O último ponto é um ponto de bloqueio da Juliana, assim, na diagonal. E antes do jogo, a Larissa disse um monte de coisa e aquelas coisas aconteceram realmente durante o jogo. Aquele é um momento que foi legal, que eu gostaria de reviver. E o nosso jogo também, né? Essa final olímpica é algo que eu vou querer ver e reviver várias vezes para sentir essa emoção de novo. Uma medalha de ouro não é todo dia que se conquista. Compartilha com a gente um momento difícil nessa trajetória de 20 anos aí, mais de 20 anos. Momento difícil ali. Os Jogos de Tóquio foram um momento mais difícil da minha carreira. Administrar os problemas que a gente estava tendo internamente, no cenário da pandemia. Foi algo que me deixou muito triste, assim. Balançou até as minhas relações com a Confederação Brasileira, com o Comitê Olímpico. Repensei se, rapaz, será que essa dedicação toda que eu tenho ao esporte está valendo a pena? Então ali foi algo que me fez repensar algumas coisas. Mas Deus é tão bom, né, que me mostrou que você acha muito bom? Pois fica aí agora sofrendo um pouquinho e espera a hora que eu quiser te abençoar, né? E parece que eu precisava ter passado por aquilo para coisas boas acontecerem e a gente ter essa conquista tão importante. Para finalizar o nosso tempo na TV e no rádio nesse primeiro tempo, palavras que definem Oliveira Neto. Eu acho que lealdade, comprometimento e uma expressão que eu sempre uso, que é a busca pela melhoria contínua. A gente continua no YouTube. Acréscimos exclusivo agora, exclusividade só para a rapaziada do YouTube.
Quero deixar um abraço para a rapaziada da Autoescola Gênesis, o princípio da educação no trânsito, que dá uma força, um apoio gigantesco ao podcast Maestros da Bola. Se você deseja tirar sua carteira de habilitação, garantir a melhor educação no trânsito, é com a Autoescola Gênesis. São 11 filiais espalhadas no estado do Ceará. Um abraço também para a turma da Machado Motos. Se você deseja comprar a sua condução, a sua moto, o melhor lugar é lá. Machado Motos tem as melhores condições e também preços acessíveis. E um abraço especial para o meu amigo Marco Gaúcho e toda a rapaziada que faz o Safesse, tá bom? Forte abraço à rapaziada que apoia o podcast Maestros da Bola. Estamos de volta, meu parceiro. E o Bruno Balacó pode começar aí a exclusiva com a turma do YouTube. Inclusive, se você deseja fazer perguntas para Oliveira Neto, deixa nos comentários que daqui a pouquinho eu vou registrar a participação de vocês. Oliveira, conta pra gente, o que faz hoje a Duda e a Ana Patrícia serem a dupla a ser batida no vôlei de praia? Eu acho que a capacidade de se reinventar, sabe, Bruno? Quando elas se juntaram ali em 2022, nós não tivemos um ano tão bom. O time ganhando cara, o time ganhando identidade, identificando ali, e nós tentando identificar o que é que a gente podia melhorar. E ali, quando foi no final do ano, eu chamei o Lucas, e aí, rapaz, Lucas, cara, a gente está perdendo muitas semifinais, a gente está perdendo muitos jogos assim. E aí a gente começou a criar algumas alternativas, né, no nosso sistema ofensivo e defensivo também, mas mais no ofensivo. Cara, quando essa bola vier de trás, a Duda tem que dar um chute nessa bola para a antena, para a Patrícia disputar com a menina lá perto da antena no corredor. A gente está fazendo ao contrário. A bola está subindo, ela está entrando embaixo da bola, está atacando, a bola está pegando na bola e está dando defesa. Dando um exemplo aqui de uma das coisas que a gente Os ajustes que foram feitos nesse ciclo, né? Ajustando na nossa maneira de jogar, né? E uma coisa que eu dizia sempre, a Duda é muito boa, craque, então ela joga numa mesma posição da quadra quando ela vai fazer a ação ofensiva, mas ali ela tem 8 opções. Várias bolas. A Patrícia, a gente jogava com ela mais aberta e ela só tinha 2. Eu disse, cara, só tem um jeito de a gente dar mais opções para a Patrícia, porque como ela não tem 8 golpes aqui, nós vamos dar 8 para ela aqui, aliás, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, aí a gente dá 6. Vamos mudar ela de posição na quadra. E aí a gente foi criando uma outra maneira de jogar. E aí o que aconteceu em 2023? Nós jogamos 10 etapas do circuito mundial, ganhamos 5, ficamos 3 no pódio e só ficamos fora do pódio em 2. Então, o que fez elas ganharem tanto? A capacidade que elas tinham de executar ações diferentes propostas pela comissão técnica. Então, o nosso time passou a ser um time difícil de ser marcado. 2024, Olimpíada, favoritos, foi o que aconteceu? Todo mundo ficou estudando a Duda e a Paty. Então, eles conseguiram começar a neutralizar as nossas ações ofensivas. E aí a gente deu uma virada de chave também, né, num determinado momento, e conseguimos fazer algumas mudanças nesse momento final. Ficaram sacando na Duda, né, para aí vocês entenderem melhor, trazendo ela mais para o meio da quadra e tirando 2 bolas boas que ela tinha aqui. E aí a gente começou a fazer algumas coisas diferentes com a Duda e ela comprou a ideia e aí rapidamente ela começou a ter mais ações ofensivas e os adversários não começaram mais também a encontrá-la. Então por que elas são tão boas? Porque tudo que a gente propõe para elas realizarem, elas conseguem colocar em prática. E é isso que torna elas tão difícil assim, um time tão difícil de ser derrotado. Sensacional. Um abraço aqui para Marco Gaúcho. Ele fala, um vencedor, um cara fantástico. Fez uma palestra para o sindicato, inclusive. Gratidão, Marco Gaúcho, presidente do Safesse. Valeu, Marcão. Abraço para Lucas Martins, também com a gente. Muito obrigado, Matheus. Matheus Vasques, muito obrigado pela audiência de vocês também. Daqui a pouco eu vou entrar na rapaziada que está no YouTube. Cara, em algum momento, tu pensou em desistir? Eu sei que, assim, para muitos, não, né? Porque são 20 anos de sucesso, mas tem momentos difíceis, né, cara, na nossa trajetória. Tem momentos que abala, por mais bem-sucedido que você seja. Então, compartilha com a gente. Em algum momento, Oliveira Neto pensou em desistir? Vários momentos. Olha só. Vários, não Já foram pensou? um nem 2, não, vários, né? Inclusive, essa minha ida para Uberlândia, né, tenho que agradecer muito aí a minha equipe lá na Secretaria do Esporte, secretário Rogério, assim, que eu tive que me ausentar em alguns momentos, ficar mais tempo lá, dar um suporte para os nossos programas aqui de forma online.
Então, para mim foi duro ficar lá afastado, né? Afastado da família. É a primeira vez que eu saí de Fortaleza para construir um projeto assim, né, em outro lugar, fazendo esse bate e volta, uma semana lá, uma semana aqui, ficando um pouco mais de tempo lá. Então, isso vai também te esgotando um pouco do ponto de vista emocional. Então, o treinador sofre também, né? A gente pensa que só o atleta que sofre, mas imagina esses caras aí que carregam responsabilidades enormes, né, nas grandes equipes de futebol do Brasil e do mundo. Então, o treinador ele também passa aí por uma demanda de equilíbrio muito grande durante o processo. E a saudade da família também, né? Assim, você disse que tem uma filha nos Estados Unidos, tem o restante da família aqui em Fortaleza, tendo que conciliar os trabalhos aqui na capital cearense. Então, acaba, como um todo, esse componente emocional também pesa muito. Eu queria que você falasse um pouco mais do projeto do Praia Clube, porque a gente sabe que hoje o Praia Clube é uma potência do vôlei de quadra, né? No feminino tá sempre chegando aí junto com as equipes de Minas Gerais, da capital, né? Na Superliga, e agora também no vôlei de praia, investindo pesado com a Duda Ana Patrícia. Não só no vôlei de praia, viu, Bruno? Quem tá lá, André Baranda Beach Tennis, você falou aí do Beach Tennis, representa o Praia Clube. O Praia Clube tem uma equipe de natação paralímpica fantástica. Só o Praia Clube vai estar com 20 medalhas nesses Jogos Paralímpicos. O Praia Clube tem uma equipe de atletismo forte. O Praia Clube tem uma equipe de futsal, que eu faço um trabalho com a equipe de futsal lá também, com essa parte de treinamento mental, aplicando a mentoria. Fizemos no ano passado, estamos fazendo esse ano. O time está muito bem, está em 5º lugar aí na Liga Nacional, já está classificado para os playoffs. Judô, vôlei de quadra masculino, montou uma equipe muito forte esse ano também, que vai classificar para os playoffs e vai brigar ali para estar entre as quartas de final, semifinal. Contratou um novo treinador, Paulo Coco, durante muito tempo ali no feminino. Agora se mudou para os Estados Unidos, vai treinar uma equipe lá na Liga Americana, então entrou o Marcão. Então, o Magu no masculino. Cara, você anda lá, o Morten no handball. Eu tô lá com o Mike, que foi goleiro da Seleção Brasileira, a gente conversa, bate papo. Então, o Praia Clube é assim, é um paraíso para quem gosta do esporte. Você está convivendo com campeões, medalhistas, pessoas do mais alto escalão do esporte mundial e tendo a oportunidade de conviver, conversar, trocar ideia. Vale a pena conhecer, viu? Guto Braga vai lá e o Masmorra, Paulo Henrique, o nosso vice-presidente, estão de parabéns, estão fazendo um trabalho belíssimo lá no Praia Clube. É legal esse trabalho, né, dessas grandes equipes que pensam o esporte como um todo, esporte olímpico em várias modalidades, né? Você citou o exemplo do Praia Clube, mas tem o Pinheiros de São Paulo, que é super tradicional, sempre tem uma delegação enorme de atletas em Olimpíadas. O próprio Flamengo também, que hoje virou um clube que investe em várias modalidades. Você vê que a base da seleção de ginástica, judô e outras modalidades. Então, é legal você ver os clubes, né, abraçando o esporte olímpico em várias frentes, né? Isso é fundamental, né, cara? O clube hoje faz esse papel, né? Você sai da escola, você tem que ir para o clube, se você quer continuar se desenvolvendo. Então, os clubes são os grandes desenvolvedores do esporte no nosso país. E eles precisam de mais suporte. É aquilo que eu falei, né? A iniciativa privada precisa comprar, né, esses projetos. Eu penso aqui no Centro de Formação Olímpica nosso aqui, eu acho que a gente deveria ter ali empresas apoiando modalidades específicas, tá entendendo? Alguém ali apoiando a equipe de natação. Vamos ter uma equipe de natação treinando no CFO, bancada pela empresa X. Nós vamos ter uma equipe de vôlei de praia treinando no nosso Centro de Formação Olímpica, bancada pela empresa X. E a gente tem a lei do incentivo ao esporte para isso, né? Onde as empresas podem fazer uma renúncia fiscal e aquele dinheiro ser destinado para uma modalidade esportiva ou para um projeto esportivo. Então, meu sonho é que isso se realizasse aqui na nossa cidade, né? A gente tivesse essa lei funcionando mais, voltado um pouco mais para o esporte de rendimento e que dentro do Centro de Formação Olímpica a gente pudesse desenvolver aí mais modalidades. E só um detalhe sobre o CFO, tem também a possibilidade aí, como você ventilou, dos name rights, né? Que eu acho que isso é interessante. O debate forte está atualmente para o Castelão, que deve negociar os name rights, mas o CFO também, de repente, chegando um grande aporte aí de uma empresa privada, poderia tornar o equipamento mais dinâmico, né? Pensando no alto rendimento, já que ele trabalha atualmente muito a questão da base, da garotada, a meninada, mas agora pensando no alto rendimento, já que a estrutura é olímpica, né? Nós temos um equipamento que dá inveja a todo mundo do mundo inteiro, né? Eu sempre que apresento ali o Centro de Formação a alguém que vem aqui a Fortaleza visitar, as pessoas ficam impressionadas com o tamanho daquilo, a qualidade do equipamento, a qualidade dos materiais que foram adquiridos e estão lá.
Então, assim, eu acho que hoje ele já avançou bastante. O professor Adriano, João Neto estão lá à frente do equipamento e mais coisa vem acontecendo. Durante muito tempo ele ficou ali, né? E o processo para começar demorou um pouco, mas eu acho que hoje ele já atende a finalidade para a qual ele foi construído, mas ainda podemos avançar, né? Podemos avançar. Eu acho que essa coisa aí de entrar uma grande empresa é bacana, mas eu queria era que o nosso estado, que o nosso Ceará, a gente tem gente aqui que pode bancar projetos esportivos, né? Até mesmo através da lei do incentivo, como eu acabei de falar. A gente precisa colocar isso aí em prática. Show de bola, meu querido. Satisfação te receber aqui no Maestro da Bola. Acho que a gente finaliza. Contemplado. Muita história massa, né? Muita história, né? E no livro também, né, que ele conta, né? Não trouxe o livro não, né, pra gente mostrar? Não tem mais ele físico, Zerou. né? Acabou. Uhum. Você só consegue comprar agora na Amazon. Não sei se a gente pode aí compartilhar o link, ou a gente pode colocar aí no bate-papo depois. Pode você ser. compra ele na versão digital, só acessar lá na Amazon, colocar lá 7 princípios para uma carreira de sucesso. Vai gostar, vai gostar. Legal. Vou deixar na descrição, então, o link. Como é o nome? 7 princípios para uma carreira de sucesso. Professor Oliveira Neto. Campeão, cara, muito obrigado. Muito bom te receber aqui. Espero que a gente se encontre em outros momentos. Por exemplo, temos o Resenha de Artilheiro na TV Câmara Fortaleza, um programa semanal. Se você puder estar presente. No finalzinho, a gente tira ali uns 10, 15 minutos para entrevistar pessoas que tem histórias gigantescas. Espero que você possa estar com a gente em algum momento, tá? Muito obrigado. Eu é que agradeço poder estar aqui com vocês, bater esse papo, né? Contar essa história e dar essa contribuição para o esporte no nosso estado ficar maior, o esporte no Brasil ficar maior e que a gente possa se transformar nessa potência olímpica aí que nós tanto desejamos. Peço desculpa aí pelo Balacó. Não, tô brincando. Que é meu parceiro. Valeu. Obrigado, viu, cara? Tamo junto e vamos para a próxima. Considerações aí pro homem. Considerações demais, assim. Já conheci o Oliveira, né? Acompanhei, torci demais, né? Pela luta, também pensando que teria ali a mão de um cearense naquela conquista, né? Então, Massa. a gente vibrou muito e logo que ele voltou de Paris para Fortaleza, a gente começou já a articular esse encontro que hoje deu certo. Show de bola. Obrigado, viu, Balacó? Valeu demais. Vamos junto, até a próxima. Tamo junto. Tony, muito obrigado. Edson, muito obrigado. Evilásio, Isaac, Lucas, a rapaziada que tem contribuído. A turma lá da rádio também, né, cara? André Capiberibe, muito obrigado pelo teu apoio. O Gilson Lima, o João Rufino, a Fernanda Barroca, a Ana Pedreira, uma turma massa. E também a jornalista Renata Sampaio, direção-geral de comunicação da Câmara Municipal de Fortaleza, que abre as portas para o esporte aqui na TV Câmara Fortaleza e também na rádio. Enfim, muito obrigado pelo apoio de todos vocês, tá bom? Eu me despeço por aqui. Deixa eu te... Cadê o presente deles aí? Chegou por aí já? Pra gente que eles receberam ou não? Tenho aqui, ó. Deixa eu ver aí. A gente não tá na rádio não, né? Não, né? Então pronto. Deixa eu só mostrar aqui. Esse aqui exemplifica. Olha aqui. Esse aqui é o presente da F, a rapaziada da F apoiando o podcast Maestros da Bola. Muito obrigado aí por todo o apoio. E todo convidado que vem recebe uma confecção top. Qualidade total, inclusive, confecciona o material do Maracanã. Confeccionou em 2024, vai confeccionar para 2025. O Balacó recebeu dele, Oliveira Neto também já recebeu dele. Muito obrigado pelo apoio. Valeu, Fernando e toda a rapaziada da F. Um abraço forte. Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau. Obrigado por assistir mais esse episódio. Se inscreve no nosso canal e compartilhe com as pessoas para a gente ser alcançados por mais maestros, assim como você.